Artigos de fé do gaúcho. Mulher, arma e cavalo de andar, nada de emprestar. Cavalo de olho de porco, cachorro calado e homem de fala fina, sempre de relancia. Hoje eu vim pra falar exclusivamente desse livro aqui, de Simões Lopes Neto, que eu acabei de ler agora na semana passada, se eu não me engano. Semana passada, hoje é quinta, semana passada. E assim, eu amo a cultura rio-grandense, pra mim uma das culturas mais bonitas do Rio Grande do Brasil, quer dizer, uma das culturas mais bonitas do Brasil é a do Rio Grande do Sul. Só que, claro, foi um livro, sei lá, lançado acho que em 1912, por ali, e é um livro que tem muitas palavras, muitos dialetos que, cara, eu nunca ouvi falar, nunca nem ouvi a minha avó dizer, minha avó tem 80 anos, ela nunca falou certas palavras, então, claro que tem um dialeto muito antigo e tudo mais, então realmente vai ser um pouco difícil de entender. Mas, principalmente quando fala de cavalo, gente, eu não fui criada na lida de campo e eu acredito nessa oração, né? Espero que tenha pego a referência. Mas tudo bem. Então tem muita coisa que eu tive dificuldade pra entender, principalmente quando falava sobre cavalo, sobre essa lida e tudo mais, que não é a minha vibe. Apesar de ser do interior, eu nunca fui de campo, nem nada disso. Então eu não entendi muita coisa. Mas no geral, assim, gente, esse vínculo com o chimarrão, esse vínculo com o churrasco, com os animais, com o cavalo, né? Enfim, essa questão com os negros, que a gente vê bastante aflorado ainda em 1912, se mais ou menos essa data que foi lançado, que daí a gente vincula, por exemplo, quando a gente vê as histórias da dupla Grenal, né? Que Grêmio em 1903 e Inter em 1909, eu acho, enfim, que foi fundado. Tem essa questão até hoje, né? Ah, tu é racista, o outro é racista, tal time é racista e tudo mais. Mas se a gente for ver o contexto geral, nessas datas, cara, a população em geral era racista, porque a abolição da escravidão foi muito pouco tempo antes dessas datas, assim. Então não tem como séculos de escravidão tu tirar das pessoas em poucos anos. Isso é... Até hoje, 2025, a gente tem casos de racismo, né? Essa escrotidão nojenta. Mas a gente vê em 2025, tu imagina em 1912. É muito complexo. Então a gente vê que nesse livro, assim, ele, de certa forma, ele fala, é aquele negro, sabe? Então, parece que é nós e eles, assim, é a impressão que dá nesse livro. Mas não é um livro que fala mal, nada nesse sentido, é só um dos pontos que a gente vê nesse livro aqui. Mas enfim, não vamos falar sobre coisa ruim, vamos falar sobre coisa boa. Que tem um parágrafo que, gente, eu tive que dar risada sozinha, porque é muito o que isso ainda tem em nós. Dá uma olhada, ó. Que isto das nossas comidas, um churrasco escorrendo sangue, gordura e salmoura, uma tripa grossa assada nas brasas, uma cabeça de vaquilhona, uma paleta de ovelha e um mogango, esse eu não sei o que é, e canjica e coalhada, e uns beijos também, não sei o que é, e umas manapanças também, não sei o que é, e um trago de cana e um chimarrão por cima, e pra rebater tudo, umas tragadas num baio de naco bem coxado e forte. Tudo isso que é do bom e do melhor, para o Ilhéu, não valia nenhum sabugo. Tu, diabo, aqui me cuspo todo quando me lembro daqueles comungados, gente. Eu tive que dar risada sozinho, porque isso é muito... A gente ainda tem muito aflorado esse orgulho dessas coisas daqui do Sul, dessas culturas, E assim, a gente até se ofende, né? Até esse dia eu tava dando uma risada com o Whindersson, que ele veio aqui pro Sul esse tempo atrás. E ele foi numa loja de produtos daqui do Sul, de mateiras, de cuis e tudo mais. Ele pegou uma mateira assim e falou assim, o que é isso? É uma mochila? Enfim, então esse orgulho, sabe? Porque nesse contexto aqui, o autor tava falando sobre uma menina que gostava muito de um cidadão e o pai dela não queria que ela casasse com ele, ele queria que ela casasse com um ilhéu. E esse ilhéu não tem as culturas daqui, né? Não tinha, na época, tudo fresco, tudo cheio de mimimi e tudo mais. E aí, por isso que ele falou sobre esse excomungado. É uma graça, né? Mas enfim, esse é um livro muito bom, gente, eu recomendo demais. Leia com paciência, leia com tranquilidade, com tempo, porque, como eu falei, tem palavras difíceis, expressões difíceis, principalmente se você não é daqui da região sul, não necessariamente gaúcho, porque se você é catarinense, paranaense, você tem as raízes daqui também, de certa forma, né? Mas se você é mais pra cima ali, calma, vai com calma, vai devagar,
porque, assim como eu, tive muita dificuldade para ler Vidas Secas, de Graciliano Ramos, se eu não me engano, que é um dialeto bastante lá do norte, nordeste lá. Aqui tu também vai ter muita dificuldade, tá? Mas é muito interessante, é um livro lindo de se ler. E tem muito da raiz do Rio Grande do Sul, sim, exceto essa questão com os negros. Isso não condiz mais conosco, mas é um livro lindo, leia.